A gente podia ir caminhando já para cada um ir finalizando a sua opinião, né? Que o nosso tempo está encerrando, infelizmente. É gostoso. Eu só queria, eu vou começar então, finalizando. Isso. Eu acho que o jogo, para ensinar, né, voltando à pauta, né, que a gente fugiu um pouquinho, mas para ensinar, eu acho que todo jogo, por melhor ou pior que ele seja, né, dentro da produção do jogo mesmo, a gente tem que admitir que tem jogo que é ruim, que ele é mal feito, que ele tem gameplay péssimo e tudo mais. Mas todo jogo tem alguma coisa que pode acrescentar, né? Então, por exemplo, o mesmo League of Legends, que você falou que ele é baseado em tornar a pessoa vidrada no jogo, World of Warcraft. Mas ele sempre tem algo a acrescentar, sabe? Que seja na história do jogo, algo tocante, algo emocionante, algo que vai dar à pessoa uma emotividade diferente, vai dar uma lição de vida. Ou qualquer jogo que não tenha nenhum gameplay, não tem nenhuma gameplay sempre tem, não tem nenhuma história, alguma coisa do tipo. Mas ele vai te dar, por exemplo, no League of Legends, uma noção motora que é uma coisa impressionante, assim, tipo, você vê pessoas que jogam profissionalmente o jogo, eles têm uma capacidade motora fora do comum. Então, todo jogo vai ter algo a acrescentar para a pessoa, assim. Eu só acho que as pessoas têm que ter a noção do que é o limite, né? Existe um limite, a gente sempre tem que ter atenção a isso, né? Mas todo jogo vai ter algo a ensinar, que seja uma lição de moral, que seja um pouco de história, que seja algo mecânico, né? Algo do corpo dele, assim, tipo, melhorar a mecânica, melhorar a velocidade de raciocínio e tudo mais. Tudo isso a gente tem dentro do jogo. Então, eu acho que o jogo sempre vai ter algo para acrescentar para as pessoas, assim. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai ser assim. Essa parte do raciocínio que você comentou é muito legal, e do League of Legends, por exemplo, mesmo na hora de seleção dos personagens, já tem meio que uma lição de planejamento, porque cada equipe, são cinco pessoas de cada lado, e primeiro a equipe da esquerda escolhe um personagem, depois a da direita escolhe o outro, e cada personagem tem a questão dos counters, então um personagem é melhor contra o outro, então tem a questão do planejamento, tipo, será que eu vou escolher um personagem que vai ser bom para minha equipe inteira ou que vai ser só bom pro que eu vou fazer no jogo? E quando você tá lá, você tem que ver tudo o que tá acontecendo e, por exemplo, se a minha equipe inimiga tá fazendo um tipo de item, eu tenho que fazer um tipo de item que seja contra o tipo de item daquela equipe. Então, você meio que tem uma noção de planejamento e administração, vamos dizer, dentro do jogo, e é bem bacana. E espírito de equipe, né? Você sacrificar, por exemplo, eu jogo também, então eu entendo o que você está falando. Você sacrificar o seu jogo, né? Você se dá pior dentro do jogo para que a sua equipe seja melhor, né? Então, você pensar na equipe antes de pensar em si mesmo. Isso também é uma lição interessante para você ter na sua vida, né? Eu observo também a questão da estratégia, né? Então, por exemplo, o Júlio falou dos jogos de celular. Agora tem um último que eu também estou jogando bastante, e eu observo isso. Como você precisa pensar na estratégia que você vai utilizar para atingir o seu objetivo. Então, às vezes, a gente comparando, né? Então, nessa modernidade, tem os games. Antigamente, mas também hoje em dia, o xadrez. O xadrez é um jogo tal, mas ele é um jogo de estratégia, como outros também poderiam trabalhar da mesma forma. Talvez não exatamente do mesmo jeito, mas enfim. O Caio falou do Minecraft. E eu não sou uma jogadora ferrenha do Minecraft, eu sou uma jogadora curiosa. Porque na educação infantil, né, os alunos eles tinham uma faixa etária dos 5 e 6 anos, né, basicamente, 4, 5 e 6 anos. Muitos alunos falavam muito sobre isso. Porque eu estava jogando Minecraft, e tal. E, então, deixa eu ver o que é esse Minecraft. Porque a gente sempre tem a preocupação de, nessa idade, que a criança ela está ainda se formando como pessoa, a questão da personalidade, que ela não seja incentivada a jogos com violência, porque ela ainda não tem um discernimento para isso. A Thalita pode até o ideal falar é ter melhor esse controle, né, dos pais, né? Disso. Olhar a idade dos jogos, né? Isso é muito os importante. jogos vêm com uma idade Né? aconselhável. E aí vou ver o que é isso, então, né? E assim, eu fiquei impressionada, porque questões, por exemplo,
primeiro a questão das construções. Como eles conseguem construir coisas fantásticas no Minecraft, e isso depois, isso se reflete na sala de aula. A gente percebe que as construções deles, com blocos, com Lego, fica muito mais complexa. Algo que eu, né, observo na minha infância, volto, né, na minha infância e percebo, eu não seria capaz de fazer isso. Talvez porque eu não tive esse outro conhecimento, esse acesso à tecnologia que eles têm hoje em dia. E a questão que eu achei muito interessante é da matéria-prima. Isso já traz uma noção para eles. Então, eu preciso de uma ferramenta de madeira, eu preciso ter um lugar para construir essa ferramenta. Eu preciso pegar essa matéria-prima de algum lugar da natureza. Você tem um mundo, né? Você cria um mundo. Então, você tem... tudo que você precisa, você tem ali. Você tem que buscar. Você precisa de luz, você precisa de uma tocha. O que você tem que buscar? Exatamente. E é interessante porque, por exemplo, você precisa de carvão, né, para acender a sua tocha, porque no modo de sobrevivência, quando anoitece, os monstros vêm e a gente precisa se proteger. Então, assim, você coloca a tocha com a luz e tal. E se você não tem o carvão, você não achou o carvão mineral, você tem como construir uma fornalha de pedra e colocar madeira lá dentro para fazer isso mesmo que você precisa. Então, depois eu penso como professora, né, para trabalhar a questão das matérias-primas, da industrialização, dos produtos, de onde eles vêm, fica muito mais fácil. Eles já têm esse conhecimento, é muito interessante. E que talvez seja essa linguagem de acesso para os alunos, né? Tanto para os mais velhos quanto na educação infantil, né? Como que a gente pode pegar esse conteúdo dos jogos e trazer para a realidade, né? Para essas vivências em sala de aula, né? Então, para finalizar, voltar a falar, tentar falar bem, né? Nessa questão dos jogos. E aí usando experiências próprias. O meu inglês, né? Eu tenho inglês praticamente fluente, ele veio de jogos. Numa época onde não tinha traduções de jogos, né, você tinha que dar um jeito de entender o que está acontecendo ali. E como você vai entender o que está acontecendo ali? Você tem que ir atrás, né? A gente está falando, bem, eu não sou tão velho, mas não tinha internet ali também, do jeito que tem hoje, que você vai, o Google Tradutor, essas coisas. Então eu cheguei a traduzir jogos, tinha um sistema de IPS, então você traduzia o seu próprio jogo para depois divulgar para a galera. Então, isso é muito bom, porque se buscou interesse. Óbvio que vai do indivíduo, né? Tem indivíduo que ele não vai atrás de... Você tem a pessoa que ela vai ter que ir atrás. Então, você dá ferramentas para ela ir atrás. E vocês falaram trabalho em equipe, né? Eu jogo World of Warcraft há mais de 10 anos. Eu sou, assim... Não vou falar viciado, sou vidrado, eu gosto. Porque falar de vício pega mal. Mas eu adoro, é um jogo que eu tenho um controle. Hoje eu tenho um controle, já não tive um controle tão grande. Tenho um controle ótimo nessa questão de tempo, né? E fiz amizades lá. Sabe? Eu já cheguei a sair, eu morava em Maringá na época, eu saí de Maringá e foi o lançamento do jogo no Brasil, fui dormir na casa de um cara que eu nunca tinha visto na vida, mas que eu jogava com ele já há 3 anos, então eu conhecia a pessoa, eu tinha essa amizade com ele, né, assim, e, pô, vamos combinar, vamos lançamento, vamos sair. Que passou pro real. Exato, e o senso de amizade, o senso de comprometimento, por exemplo, galera, eu não posso... Eu tinha muitas brigas com os amigos da faculdade de República, porque eles falavam, vamos sair pra ir na festa. Eu falei, cara, hoje eu não posso, hoje eu tenho a Raid. E aí parece, pô, você vai ficar em casa pra jogar? Não, eu falei, eu tenho um compromisso com os meus amigos. Aí todo mundo ficava de cara, falei, meu, e se eu tivesse combinado de jogar bola com os meus amigos? Sabe, os jogos de quarta-feira? Né? É um compromisso jogar bola toda quarta, eu não posso ir pro outro que eu tenho aquele compromisso. Se eu faltar, não dá time. Se eu faltasse naquele jogo, não ia dar time. E todo mundo que ficou em casa esperando, eu ia atrapalhar todo mundo. Então tem senso de comprometimento, tem o senso de trabalho em equipe, vocês falaram de você abrir mão da sua trajetória dentro ali do que você está fazendo pela equipe, o senso de camaradagem, e aí dentro desse espírito de você pegar os personagens do jogo. Eu falo, para mim, jogos são maravilhosos, eles vão ajudar sempre nessa questão, igual ele comentou, a questão da história, do interesse, do conhecimento que você vai adquirir, mesmo às vezes sem perceber que está adquirindo esse conhecimento, isso que é o mais legal, né? Aprender sem perceber que está aprendendo. E tudo em moderação, né? Não pode exagerar. O exagero, como já disse, tem que ter limite. Acho que aí permeia tanto para o bom senso do usuário e para o bom senso dos pais, quando eles que têm que controlar as crianças para isso, né? Porque, querendo ou não, eu acho que você deve ter pensado, nossa, tá vendo? Ele fez uma amizade virtual, imagina a criança fazendo essa amizade virtual. Aí a gente poderia entrar... Assim, não vamos ampliar
Mais tempo a gente tem que encerrar, fazer né? um Mas último abre para comentário? outras discussões, né? Eu vou fazer um último comentário, depois ele faz, se ele quiser. É rapidinho. Eu também, eu nunca fiz escola de inglês. E modéstia à parte, eu tenho um inglês muito bom e eu aprendi tudo jogando videogame. Eu jogava World of Warcraft também, só na época que eu jogava, não tinha um limite de servidor, né? Então não tinha só o servidor só brasileiro. Então eu jogava com americanos. E eu aprendi a falar inglês na marra, assim. Olha que bacana. Porque eu jogava online pelo chat de voz do Skype. Eu tive que aprender o inglês na marra e hoje meu inglês é muito bom por causa disso. Coisa. Prática. E eu nunca fiz uma escola de inglês, nada fora, aquela fora da escolinha que você tem e é obrigado a fazer. Formal, né? Algo formal. Aí no resto foi assim. Legal, eu comento a mesma coisa que vocês. Eu acho que pelo jogo te colocar, por exemplo, quando a gente só tem o jogo em inglês, pelo jogo te colocar numa situação em que para você avançar de certa forma você tem que interagir e muitas vezes você tem que entender um pouco do que está acontecendo, a repetição de termos, por exemplo, se você não sabe inglês, mas toda hora você vai chegar, o NPC te fala hello ou good morning, por exemplo. Sword. E a gente acaba aprendendo, então isso é legal, a gente não vai poder estender, mas o legal do jogo é que também, não pelo foco dele, mas a gente consegue aprender muita coisa através dele, que não era o foco de aprendizado, que no caso, através da linguagem, a gente aprende a linguagem. O Minecraft tem muitos alunos aqui da escola, eles falam sobre os modpacks, e para você colocar um mod no Minecraft, você tem que ter um conhecimento de computador, pelo menos básico ali, saber fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, então eu acho muito legal que essa questão jogo, tecnologia e aprendizado tá caminhando de uma maneira muito legal, muito bacana. Tá bom, gente. Muito obrigada. Eu acho que a gente pode aí pegar um pouquinho de tudo que foi dito, né? E pensar nesses prós e contras, né? A gente vai muito pelo esse lado da moderação, né? Então, assim, vamos ficar de olho no tempo que se joga, no que está se jogando, né? E principalmente não deixar, assim, misturar... a gente mistura, na verdade, a mistura é positiva, né? A gente usa o virtual, mas também o que a gente pode absorver isso para o real, né? E é o que você falou, né? Eu posso jogar bola, mas eu também posso jogar com os meus amigos, né? Desde que haja um limite para isso, né? A gente não mergulhe tanto, né? A ponto de se esquecer ali, né? Obrigada, gente. Muito bacana. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada pelo convite. Obrigado.